Bom, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Hoje eu converso com a Luísa, do Conceia, para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão de experimentação e tudo. Deixar você se apresentar. Então, tá. Bom, meu nome é Luísa Maria Gomes de Macedo Braga. Eu tenho um nome bem comprido, né? Vulgo Princesa de Orca, eu sempre digo falida. Mas eu sou médica veterinária e hoje eu estou na coordenação do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal. Eu dediquei toda a minha vida profissional aí à ciência de animais de laboratório, já faz bastante tempo que eu estou nessa área, né? Eu iniciei, em seguida que depois que eu saí da faculdade, eu iniciei na ciência de animais de laboratório, eu ganhei uma bolsa, fui para o exterior pela uma bolsa da Organização Mundial de Saúde, passei um ano fora trabalhando, né, na Argentina, no Chile, e voltei para cá e segui a minha vida em cima da ciência de animais de laboratório. E desde que o Conselho iniciou, em 2009, eu faço parte de alguma forma do Conselho. Eu fui da primeira turma que entrou no Conselho. Aí eu passei 4 anos, saí 2, voltei mais 4, saí 2 e agora eu estou mais 4. Estou terminando o meu 4º ano esse ano. Né? Então, de todo o tempo do Conselho, eu fiquei fora 4 anos. Né? O Conselho começou, a primeira reunião foi em dezembro de 2009. Né? Então, eu dedico a minha carreira hoje como consultora em ciência de animais de laboratório, faço gestão de biotérios. Hoje eu tenho uma consultoria própria, já trabalhei no estado do Rio Grande do Sul, já trabalhei em outras universidades particulares, como consultora também. E hoje, como consultora, eu tenho uma empresa, e essa minha empresa hoje foi contratada pela Biotech, que é Biotech Soluções Ambientais, né, para trabalhar como gestora no biotério da Universidade Estadual do Ceará. Então, hoje eu sou gaúcha, né, nasci em Bagé, no Rio Grande do Sul, mas moro em Fortaleza hoje. Eu sou uma gaúcha estrangeira aqui em Fortaleza. E como é que surgiu essa ideia de começar com animais de laboratório? A minha história é bem engraçada. Tudo na minha vida foi mais ou menos assim, sabe, deixa a vida te levar, mais ou menos, aquilo que as pessoas odeiam dizer, mas a minha vida foi muito assim. Eu fui sair de Bagé para ir para Porto Alegre estudar e eu fiz vestibular para medicina, tá? E na época que eu fazia vestibular, a gente tinha direito a fazer a segunda opção, né? Fazia vestibular botava a universidade a faculdade que tu queria, e depois botava uma outra que fosse bem pouco concorrida para tu pelo menos entrar dentro da universidade, né? E eu fiz vestibular para medicina e botei em segunda opção artes plásticas, que era o número 14. E eu, na hora de escrever, eu botei 41, que era medicina veterinária. Então, assim, eu entrei na medicina veterinária, entendeu? Todo mundo diz, entra, a minha vida inteira quis ser veterinária, não. Eu morei na fazenda a minha vida inteira e o que eu não queria mais era trabalhar com animais, mas aí eu entrei na veterinária. Aí entrei na veterinária, no final do ano eu fiz vestibular novamente para medicina, passei, mas daí eu já estava gostando demais da veterinária e não larguei, fiquei. Quando eu estava terminando a faculdade de veterinária, eu fiz um concurso para o Jockey Club de São Paulo, para fazer o meu estágio de término de curso. Passei no concurso, fiquei esperando eles me chamarem, e eles não me chamaram nunca, né? Naquela época não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, por incrível que pareça, não sei como é que a gente vivia, né? Mas a gente vivia, não tinha celular. Então, eu fiquei telefonando, até que eles me disseram que a minha vaga tinha sido preenchida por um homem, por um menino, em segundo lugar, porque eles não tinham lugar para acolher mulheres no Jockey Club, né? Então, eu fiquei sem
aonde trabalhar, e um colega meu trabalhava no biotério da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, tá? Biotério é onde se cria animais de laboratório, né? Onde E aí ele disse, se tu quiser a minha vaga, eu te dou, porque eu vou trabalhar com outra coisa que eu consegui outro estágio em ração, coisa assim que ele queria. E aí eu entrei, né? Eu entrei como estagiário, trabalhando, né? Terminei, me formei, entrei em março, me formei em julho e fui contratada como veterinária. É E legal. fiquei nessa área. E aí eu fiquei sempre com a impressão, assim, no início, que eu ia ficar um pouco e ia sair, porque eu queria me dedicar para equinos, que era o meu sonho, sempre fiz toda a faculdade voltada para isso, né? E aí a vida foi, né? Eu consegui uma bolsa para ir trabalhar fora, né? Depois consegui outro estágio fora também, sempre nessa área, porque tinha muito pouca gente trabalhando na área de animais de laboratório, né? E aí fiquei. E aí fiquei, me apaixonei de verdade. Hoje eu acho que se eu voltasse para trás na faculdade, eu não escolheria outra coisa que não isso que eu trabalho. Eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. E essa parte dessa preocupação com a experimentação animal cresceu muito. Muito. Eu lembro porque eu formei em 2003, né? Uhum. E a gente fez. Alguns colegas meus fizeram TCC com projetos de pesquisa que eles vinham já Desenvolvendo. tocando e não havia essa preocupação. Não. A ciência de animais de laboratório, ela sempre foi uma área da veterinária muito abandonada pelos veterinários. Muito abandonada. Tá? Eu, por muito tempo, a gente tinha vergonha de dizer que trabalhava com animais de laboratório. A gente dizia, eu trabalho na Secretaria da Saúde, eu trabalho. Porque, para os colegas, a gente era visto como pessoas que faziam que eutanasiavam, matavam animais, entendeu? Ninguém tinha a noção exata do que é experimentação animal, do que ela abrange, né? Então, a CAL, que a gente chama a Ciência de Animais de Laboratório, ela começou a ser valorizada quando as pesquisas começaram a ter uma dependência maior de animais de laboratório e as pessoas entendendo que se os animais de laboratório não estivessem em condições ideais, elas não conseguiam fazer trabalhos adequados, né? O Brasil perdeu muita divisa na área da indústria farmacêutica porque não tinha um biotério de qualidade no Brasil para fazer os testes pré-clínicos que eles precisavam. E as pessoas começaram a ir para fora, né? Para fazer os testes fora daqui. Então, teve um momento que foi em torno na época de 2000, por aí, né? Porque eu me formei em 1981. Então, foi em 1980 eu me formei, em julho de 80. Então, ah, na década de 80 e 90, era assim, o uso era indiscriminado, as pessoas não tinham mínimo cuidado, os professores guardavam os animais embaixo das pias dos seus laboratórios, né? Era uma coisa assim muito ah, pouca preocupação com o bem-estar dos animais, muito pouca preocupação com o bem-estar dos animais. E eu não sei se por eu ter saído daqui, por ter vivido uma outra realidade muito no início da minha profissão, né? Eu sempre tive essa preocupação com o cuidado, com a legislação, em botar regras, porque sem regras, infelizmente, sem uma legislação, infelizmente as coisas, a gente não tinha apoio. Procurava como é que tu procurava fazer com que uma instituição, olha só, eu trabalhava na Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Como é que eu ia, cada vez que entrava um secretário de saúde novo, ele me dizia assim, por que eu estou gastando com rato, se eu preciso gastar com crianças, com leite de crianças? E eu dizia, se tu gastares com rato,
e a gente tiver pesquisa, vai ter muito menor número de crianças doentes, né? A gente tem mais chances de fazer novas descobertas, de trabalhar com soros, com vacinas, né? Para doenças que ainda não tinham. E essa era a luta diária de todos nós. Mas a gente não tinha onde se apoiar também. Não tinha como tu chegar, ou como hoje a gente chega e diz assim, olha, se tu não fizer isso, tem sanções para a instituição, né? Tem sanções. Hoje, as pessoas, as instituições começaram a ver a ciência de animais de laboratório de forma diferente, muito também porque hoje elas são cobradas por isso, né? Infelizmente, quando as coisas, por mais assim que a gente busque que as pessoas entendam a ética e a importância, quando mexe no bolso, né, a coisa tem um outro approach, vamos dizer assim, né? Então, É, porque eu lembro, como eu falei, na minha época de faculdade, o nosso biotério ali da UNB, apesar de ser um biotério grande, a gente via que ele era meio largado. era uma das coisas que fez uma diferença muito grande, porque daí, assim, a história da lei Arouca, que hoje a gente não pode mais chamar a lei Arouca, porque tem outra lei Arouca também, que é do trato de trabalho indígena, né? A lei 11.794, ela tramitou no Congresso anos, eu não sei se você sabe a história da lei, Não. a lei Arouca, a lei 11.794, ela andou no Congresso 13 anos. O Sérgio Nossa. Arouca, que era um médico sanitarista da Fiocruz, e era deputado, ele fez um projeto de lei, né? Porque não tinha nada que legislasse sobre o uso de animais em pesquisa e ensino. Não tinha. Tinha para todas as outras coisas, mas essa era uma lacuna, né? E tanto na veterinária, como em todos os lugares, era uma lacuna. E aí o Sérgio Arouca fez esse projeto de lei em 1995 e ficou lá, dentro do Congresso, tramitando aqui, indo para cá, e meio que parado, né? Aí a indústria farmacêutica começou a sentir falta, né, de biotérios melhores, as pessoas começaram a se preocupar com isso, né, já começou, e todos os países do mundo, fora daqui, fora da Latinoamérica, tinham suas legislações e o Brasil não tinha nada, e as instituições, as sociedades começaram meio que se preocupar com isso, e aí começou uma fase de criarem leis estaduais que proibiam o uso de animais nos estados. Então, começou em Santa Catarina, Rio Grande do Sul teve, São Paulo, e quando chegou no Rio, fechou a Fiocruz. Quer dizer, a Fiocruz não tinha como trabalhar. E a Fiocruz, ela atende não só o Brasil, mas ela atende outros países, em questão de soros e vacinas, e tu imagina aquilo lá parado. Daí é que foi o grande impulso para que a lei saísse, que o projeto de lei, o único projeto mais parecido com uma legislação que cuidasse de ensino e pesquisa era o projeto do Sérgio Arouca. Então, foi desengavetado lá e andou. Em 2007, ele saiu, e em 2008, o Lula, que era no governo do Lula, ele sancionou a Lei Arouca, e em julho de 2019, essa lei foi regulamentada. Senão, não adianta ter uma lei se ela não tiver um decreto que a regulamente. Uhum. Então, a partir daí, criou-se a lei. E essa lei, ela abarca todos os animais subfilo vertebrata, cordata, subfilo vertebrata, a maioria, né, dos animais, exceto o homem, que são usados em pesquisa, ensino, testes diagnósticos, qualquer coisa que trabalhe com animais que não seja para clínica, para processos zootécnicos, né? Então,
Agora, né, a partir dessa época, então, a gente começou a ter regras. E o Conselho nasceu desta lei. Essa lei criou o Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal, obrigou a cada instituição de ensino que use animal para pesquisa ou para ensino, né, tenha uma CEUA, né, que eu sei que vocês já falaram um pouco sobre a CEUA aqui, no programa de vocês, né? Então, que tem essa CEUA, e, e obriga também que todas as instalações animais, biotérios, né, que a gente chama instalação animal de roedores lagomorfos, a gente chama biotério. As outras são instalações animais. Então, obrigou que todo local que tenha uma instalação animal, essa instalação seja credenciada no Conselho. Então, o Conselho tem o credenciamento de todas as instituições, tá? E todas as instituições têm as suas CEUs. Hoje a gente tem 1.300 e poucas CEUs cadastradas, credenciadas no Conselho, né? E tem 2.300 instalações animais Nossa, é credenciadas muita. no Conselho, É tá? muita. Eu não imaginei que tivesse tanta, não. Sim. E aí, nesse caso, E todo e todo qual. dia aumenta. Se tu entrar no site do Conselho, a gente tem um mapa ao vivo, tá? Então, assim, ó, ontem eu entrei, era 2.300, hoje se eu entrar já está 2.350, porque toda hora estão sendo credenciadas instalações novas, né, instituições novas que estão buscando, porque o Brasil é um país continental, né? É muito difícil fazer a fiscalização em loco de tudo que está acontecendo, né? Mas as instalações que usam animais em ensino ou pesquisa, se elas não tiverem credenciadas no Conselho, elas estão ilegais, né? E aí a gente tem sanções para a instituição, para a CEUA, para pesquisador, né? E isso abre também um caminho para que essas pesquisas tenham mais credibilidade. Muito, muito mais. Credibilidade internacional, credibilidade nacional, porque a CEUA, o papel mais legal que eu acho, tá? Mais importante, a CEUA, ela olha os projetos de pesquisa com o lado da ética, do cuidado com o animal. Ela vai ali e vai ver, mas será que esse animal precisa mesmo ser usado? Será que esse animal está certo esse modelo? Será que o número de animais está certo? A nossa legislação hoje, ela foi baseada no princípio dos 3 R's, né, que tu já ouviu falar também aqui, que é da redução, substituição, refinamento, assim como todas as legislações globais. Então, se hoje tu for pensar, fizeram um trabalho aqui e quiser reproduzir esse trabalho fora daqui, ele vai estar muito parecido em termos de acompanhamento dos preceitos éticos com qualquer trabalho feito fora daqui, né? Então, a CEUA tem um papel fundamental de cuidar disso. A gente diz que a CEUA é o braço do Conselho dentro das instituições. Já que o Conselho não consegue estar em todas as instituições, né, a CEUA é esse braço. Então, a CEUA manda um relatório anual para o Conselho, mostrando tudo que foi feito dentro das instituições, todos os projetos, quantos animais foram usados, quais os projetos, em que área, qual o modelo, o que foi mais usado, se foi mais usado cães, gatos, roedores, bovinos, aves, tudo isso, né? E coube ao Conselho uma das partes mais legais que eu considero, que foi fazer as normas, porque o Brasil não tinha norma sobre o uso de animais para pesquisa em si. Então, nós regulamentamos um país que não tinha nenhuma regra. E isso foi um trabalho insano, insano, né, do Conselho. Mas eu não te disse como é que o Conselho é composto. O Conselho ele é composto por um conselho, que são os membros do Conselho,
são representantes de 5 ministérios, 5 sociedades civis e 2 da indústria farmacêutica e 2 cadeiras da Sociedade Protetora dos Animais. Então, nós somos multirepresentados, tem uma multirepresentatividade dentro do Conselho. E o Conselho funciona com uma secretaria executiva que é fantástica, que faz toda a parte de reconhecimento, cadastramento, que nos auxilia com toda a parte, ela que toca toda a parte administrativa mesmo do Conselho, né? Uhum. E então, assim, os conselheiros, eles estão lá, a gente se reúne 4 vezes ao ano e a gente passa 3 dias em Brasília trabalhando das 8 às 18, sem parar, e ainda leva trabalho para casa de noite para terminar as É porque eu coisas. acredito que deva ser muita coisa, né? É muita coisa. E a gente fez um guia, que é o Guia Brasileiro, que tem 1.118 páginas. Nossa. Tá? Esse guia, ele está online no site do Conselho, mas ele trata da edificação e dos cuidados com quase todos os táxons quase todos os animais que a gente utiliza em pesquisa. Então, esse guia é fantástico, né? E a gente tem também muitas resoluções normativas, porque daí como é que a gente regulamenta uma lei, né? A gente vai fazendo resoluções normativas que vão regulamentando aquilo que a lei não tratou explicitamente, É né? porque acaba que a lei ela é mais genérica Ela é mais genérica, né? e aí o Conselho vai Regulamentando pegando as aqueles coisas. pontos Exato. específicos e gerenciando como vai ser como deve ser cada coisa, é isso? Cada coisa. Exatamente. Então, o nosso guia, e no final de cada um dos capítulos do guia, ele tem um checklist, que é tudo que é obrigatório, tudo que é recomendado para aquele tipo de animal em termos de edificação, né, e procedimento. E esse checklist entra com uma resolução normativa. Então, ele é obrigatório que se cumpra aquelas determinações, tá? E o É, outro lado, o outro R, que é muito bacana e que o Conselho tem sido muito elogiado, a nossa lei tem sido muito elogiada internacionalmente, é que a gente tem normativas que recomendam o uso de métodos alternativos ao uso de animais, proibindo o uso de animais para já mais de e, 45. e aí, nesse caso, desses usos alternativos, entra a questão das aulas práticas? As aulas práticas é o ensino. Isso que eu estou te falando é só da pesquisa e do Pesquisa. diagnóstico. O Uhum. ensino é regulamentado por numa outra forma, né? Então, o que que a gente olha no ensino? Tem uma resolução normativa, né, que trata de todos os coisas. Não pode se usar animais mais só para demonstrar situações, atividades demonstrativas, não dá. Tu tem que mostrar com vídeo, com outro tipo de modelos que não animais, cadáveres, qualquer coisa, mas não animais vivos. Então, animais vivos hoje, dentro do Brasil, eles só podem ser utilizados no ensino se for para desenvolver uma habilidade. Então, Hum. uma técnica cirúrgica, onde o cara vai fazer, num pós-graduação, ele vai fazer uma aula que ele precisa ali desenvolver uma habilidade, aí tu pode usar um animal, tá? Entendi. Tu não pode usar o animal para observação, não. E em todos os cursos em instituições regulamentadas pelo MEC, né, pelo Ministério da Educação, a gente, as aulas práticas e as aulas têm que passar pela CEU. A CEU tem que Hum. avaliar se aquela aula é válida, se realmente precisa usar um animal ali, tá? Entendi. Entendi. Eu achei que, que entrasse nessa parte. A parte de ensino fica também,
a cargo Também. da SEUA, Ah, mas não aham. é. Mas diferente de quando você vai montar, por exemplo, um projeto de pesquisa que tem que ter toda aquela aprovação, tudo, os Tudo animais tem que para ter ensino princípio também. 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 Entra o plano de aula, a ementa da Hum. disciplina, tudo passa pela seu, Ah, entendi. entendeu? Entendi. É porque era uma das brigas muito que a gente tinha É. Uhum, na minha época de faculdade, exatamente porque na técnica cirúrgica a uhum. gente aprendia a técnica, eutanasiava o animal e pronto. Isso. E era uma das brigas que a gente tinha. Pô, beleza, mas e aí? Como é que eu sei se deu certo, se não deu certo? É. Tem que ter Não, o agora pós-operatório. tu tem que passar pela seu e ela tem que assinar para ti se ela está de acordo com tudo aquilo ali, tem que ter início, meio e fim, tem que ter tudo muito justificado para poder usar os animais. Então, quando a gente compara a nossa legislação com o exterior, a gente não deve nada para eles. A gente não faz nada a menos do que eles. De verdade. A única coisa que acontece é que lá, aqui, as pessoas ainda tentam fazer o joguinho de eu não sabia, entendeu? Eu brinco um pouco, eu digo que o brasileiro tem a mania do essa lei não pegou. Não pegou. É, mas essa lei pegou. Né? Então, justifica-se, eu não Aqueles que fiz porque acham que essa ela lei não não pegou, pegou. pegou bem. E eu digo assim, ó, a gente, o que menos a gente gosta de fazer da conselho é quando a gente tem que punir alguma instituição. Isso é o pior, entendeu? Nós estamos sempre buscando o lado educativo da coisa, né? Mas às vezes acontece, né, de ter que punir. E não é uma situação agradável nem Eu para a gente, acredito. nem para as instituições, né? Eu acredito. E deve ser ruim para a instituição também, né? Sim. Porque, como eu comentei, Porque isso você. sai no diário oficial, né, André? E tira um pouco da credibilidade, né? De todas as pesquisas que foram feitas naquela instituição. É. E porque a gente tem visto um crescimento um pouco maior de pesquisas e tudo. Principalmente a gente viu agora com a questão da pandemia, de vacina, de medicamento, a gente houve um crescimento muito grande disso. E é extremamente importante você zelar pelo bem-estar daqueles animais que serão usados e garantir também que eles estavam aptos e saudáveis antes de se começar tudo, né? Foi. Trancou para mim, trancou para ti também? Aham, um pouquinho. O que eu estava comentando é o seguinte, que com a questão da pandemia teve um aumento nos estudos de vacina, medicamento Sim. e tudo, né? E aí precisa que esses animais estejam aptos. E isso também vai ser controlado, por assim dizer, pelo CONSES, esses animais. Sim, sim. Cada instalação animal, agora eu fiquei com garganta. Cada instalação animal, ela tem um médico veterinário responsável técnico por ela. Tem um coordenador, que o Conselho delimita que tenha um coordenador, e tenha um médico veterinário responsável por ela. Tudo que é feito dentro da instalação animal tem que ser feito sobre os cuidados de um médico veterinário. Ah, mas tem um monte de médico veterinário que não entende animais de laboratório. Tinha. Hoje tem bastante médico veterinário que já entende bastante de animais de laboratório e foi uma porta aberta pelo Conselho para que as pessoas, para que as instituições, quando a gente obrigou a instituição a ter um médico veterinário que assinasse como médico veterinário responsável pela instalação, a gente conseguiu que as instituições tivessem esse olhar para dentro das suas instalações. E isso fez uma diferença incrível. Daqueles biotérios que nós tínhamos antigamente para os biotérios que a gente tem hoje é outra coisa. É outra coisa. Né? E eu acredito que
a gente está só no começo. Pensa, né, André? Assim, ó, a Europa, eles têm legislação desde 1896. É 200 bastante anos. tempo. Então, assim, ó, por mais que hoje em dia tudo seja mais rápido, nós somos criancinhas pequenas, né? A gente está aprendendo e a gente está aprendendo e está mudando e a gente está avançando de uma forma, no meu ponto de vista, muito rápida. Eu não esperava que a gente fosse tão rápido como a gente está indo, sabe? Mas estamos avançando bastante. As instituições preocupadas em acertar, as instituições tentando fazer certo, né? Tentando se adequar às condições que a gente define, né? Então, acho que a gente está com muito ganho. E quem ganha nisso? O animal, que está lá sendo cuidado com muito mais bem-estar, a resposta das pesquisas muito mais reprodutíveis, né? Porque para tu fazer uma pesquisa, tu precisa de um ambiente adequado, de animais que estejam saudáveis, para que o teste que tu está fazendo, o animal responda ao teste e não à doença dele, ao mal-estar dele, né? Então, um teste que é feito com animais saudáveis, em condições adequadas, o que que garante? Garante muito mais reprodutibilidade ao estudo. Tu pode repetir aquele estudo que ele vai dar igual se tu fizer nas mesmas condições, né? Isso ajuda também a padronizar, né? As pesquisas. Padroniza, né? Tu já ouviste falar na crise mundial da reprodutibilidade, que todo mundo critica que os experimentos não têm reprodutibilidade? Porque, né, as pessoas precisam saber fazer experimentos de forma adequada, né? Em condições adequadas, com os modelos certos. Quando tu faz isso, isso é reprodutível, sim. É, O que não é reprodutível é tu pegar um animal doente, né? Um animal que não se enquadra aquele modelo de pesquisa e usar. O Covid nos mostrou isso, né? O sim. Covid nos mostrou que a única jeito de fazer a vacina foi quando humanizaram o camundongo e conseguiram fazer isso no laboratório e a gente começou a ter vacina de Covid, né? Então, é fantástico. E isso, e o Covid, com todos os danos que ele trouxe, né, para o mundo em geral, ele trouxe um outro olhar para a experimentação animal, porque nós saímos do Covid porque tivemos vacina e tivemos vacina por causa da experimentação animal. Uhum. Né? E Então, as pessoas começaram a olhar de forma diferenciada. Eu tenho um amigo que uma vez fez um experimento que ele botou os alunos dele na porta das farmácias a perguntar para as pessoas que saíam com medicamentos se elas aceitavam o uso de animais em experimentação. Todas diziam não, não, não. Aí ele perguntava, tá, mas a senhora sabia que o seu medicamento que a senhora está levando foi testado em animais? Não, não foi. Entendeu? é porque você precisa de um Então, modelo biológico para poder saber entendeu? se aquilo ali vai funcionar ou não. Porque se você monta um modelo virtual, por assim dizer, você não consegue fazer as variações que cada organismo vai ter naquela situação. Eu acredito, sabe, André, que a gente está num caminho sem volta para a substituição do uso de animais. Uhum. Eu acredito. Eu acho que meus 3 netos, talvez, quando forem da minha idade, não vai mais existir experimentação animal, tá? Eu acredito mesmo. Por quê? Porque hoje tem métodos alternativos que são super válidos. Tem o órgão, o Woman on a Chip, que são micro-órgãos que eles testam, né? Tem testes, tem muitos testes toxicológicos que já são substituídos por alternativas, né? Mas existe uma coisa que ainda não se conseguiu, que é testar um medicamento num organismo inteiro. Tu dá um medicamento para testar a atividade cerebral e ele vai lá e causa uma hemorragia gástrica, né? Como é que tu vai fazer isso? E aí todo mundo diz, mas o rato é muito diferente do homem.
mas a gente não está usando um modelo. A gente está usando um modelo de mamífero. Depois tem outro modelo e tem outro modelo. Mas o início Por tem isso que que as ser um pesquisas modelo passam por etapas. de Somente etapas. É medicamento. o roedor, depois é o animal de médio porte, depois é o primata e depois é o homem. Né? Então, pode-se pular fases? Pode. Às vezes pode, mas a segurança de alguns medicamentos, quando tu vê um problema no camundongo ou no rato, tu já fica olhando aquele medicamento com um outro olhar, né? Então, olha, isso precisa de mais segurança, né? Então, a gente tem que ir devagar com as coisas, mas eu acho, assim, que tem muita substituição para de animais hoje já, né? E Uhum. substituições... Eu tive em um laboratório que eu vi o que eles fazem com métodos alternativos, eu fiquei muito encantada. É uma ciência muito, muito promissora. É porque você tem, hoje em dia você tem modelos, por exemplo, para o aluno aprender a canular sem necessariamente ter que ser num animal vivo. Exatamente. Tem os modelos que não são modelos animais, né? Aham. É, sai sangue, erra eles. Tem teste de computador que tu faz com droga, que tu pinga e o animal sai correndo dentro da gaiola, né? Isso No ambiente no virtual. computador, né? No ambiente virtual. Então, tem muitas coisas que a gente já consegue fazer de substituir no uso de animais. E isso foi uma das coisas que o Brasil foi muito elogiado, porque na nossa lei a gente obriga o uso de métodos alternativos. A gente só deixa usar animais se não existir um método alternativo validado para aquilo. Mas não é Uhum. qualquer método alternativo, é um método alternativo que tenha sido validado. O método alternativo validado, quem valida é o Conselho, né? O uso de método alternativo. Então, a gente tem, assim, é a única legislação que estritamente fala disso com toda a clareza, assim, né? Existe. Então, isso foi muito elogiado lá fora, né? Eu fiquei muito orgulhosa quando eu escutei numa palestra, né, de uma americana, em um evento americano, eles mostrando a importância que tinha olhar para esta lei com outros olhos, porque a lei 11.794, ela proibia o uso de animais quando existisse alternativas, né? Isso é bom. Isso é bom. É. A gente, quando pensa muito em animal de laboratório, coisa, a gente pensa basicamente nos ratos, né? É o que vem na cabeça de todo mundo. Mas a gente sabe que a gente pode, como você falou, tem as outras instalações de animais, e aí isso vai envolver, inclusive, animais de produção. Tudo, tudo. Tem animais de produção, tem animais de vida livre, tem aves, tem a quantidade enorme de aves que são usadas em pesquisa é impressionante. A gente não tinha noção disso até sair os números, né? Tem peixes, tem qualquer animal, na verdade, André, qualquer animal que ele esteja sendo utilizado para pesquisa como modelo para um estudo, ele é um animal de experimentação, né? É um animal de laboratório, mas a gente teve que tirar esse animal de laboratório, ficou para animal de laboratório, a gente usa mais para as espécies convencionais de laboratório, que é rato, Seriam camundongo. animais de pesquisa. Eles são animais de pesquisa, né? Animais experimentais, animais de pesquisa. E deve ser Então, assim, tem muito complicado. experimento, a indústria veterinária tem muito experimento. Experimentos de teste de ração, mil experimentos que a gente testa medicamentos veterinários, testa alimento, testa pesticida, testa uma série de coisas, né, de uso veterinário Uhum. também. É, Então, às e vezes, as pessoas pensam que a gente, você só usa animais para pesquisa humana. Não, de forma nenhuma. A pesquisa animal, ela usa bastante animais também.
É porque eu lembro quando eu fiz meu estágio final, eu fiz na Unesp, em Jaboticabal. Uhum. E a gente Sim. tinha o canil do pessoal do experimento da nutrição, Aham. né? É. Então, aí se eu tô falando 2003, então obviamente a gente não tinha essa mesma Não tinha esse cuidado, né? preocupação que se É, tem hoje em dia. é, Mas mesmo assim, eu via que, que o pessoal lá era extremamente preocupado com o bem-estar desses animais. sim, Até porque eles também estavam avaliando a questão de ganho de peso, perda de peso. Então eu preciso que o animal exatamente. esteja controlado, esteja Ah, saudável, não esteja estressado, nenhuma variável nenhuma variável. que vai complicar Exatamente. naquela pesquisa em si. E É, aí, é, esse controle serve também para controlar essas variáveis? sim. Uhum. Porque quando tu tá com um cão, um animal de experimentação, num ambiente, porque os animais são muito sensíveis ao ambiente. Eles não conseguem dizer, tô com frio, bota um casaco, tô com calor, tiro o casaco. Então, todo esse controle de temperatura e de umidade que a gente faz ligando um ar, um desumidificador, uma coisa assim, eles não fazem. Então, tem uns que são extremamente sensíveis, tem outros que são sensíveis, tem outros que são menos sensíveis, mas todos são, de alguma forma, sensíveis ao ambiente. Quando tu controla a variável ambiental, tem um estudo que saiu há pouco tempo que ele mostra que 43% das variabilidades dentro de um experimento se deve ao ambiente. 43% é muita coisa. Nossa, Então, as pessoas é um começam fator a significativo, né? significativo. Então, as pessoas começam a se preocupar em cuidar os animais porque elas querem resultado. Elas querem um animal em bem-estar, e um animal em bem-estar, ele tem que estar numa condição ambiental adequada, né? Por isso que a gente se preocupou tanto em fazer esse guia, né? Para que a gente pudesse ter legislado sobre as condições ideais para os animais serem mantidos. E deve ter dado um bom trabalho para montar esse guia. Muito. Eu vou te dizer assim, ó, foram 13 anos trabalhando nele. 125 autores, 4 coordenadores gerais, sendo que tive a honra de terminar, fui a última coordenadora, né? E conciliar 120 autores não é fácil. Não é fácil. Te digo que não foi fácil. Eu acredito. Mas, assim, ó, é um trabalho árduo que ficou muito bonito. Muito bonito. Um dia, se tu tiver. Eu vou te dizer que eu ia trazer o meu guia para casa, só para mostrar para vocês, mas hoje é feriado em Fortaleza e eu não consegui entrar na universidade para pegar o guia. Mas eu ia te mostrar ele ao vivo. Mas se tu entrares no site do Conceia, tem o e-book e tu pode olhar táxon por táxon, tu pode baixar o capítulo que tu quer. Por exemplo, se tu trabalha com equinos, tu vai lá e baixa o capítulo de equinos. Trabalha com roedor, baixa o capítulo de roedor. E assim é super, super bem planejado. Assim. Foi árduo o trabalho, mas ficou muito lindo. Eu acredito. E eu vejo, como você falou, foram 13 anos, né? Uhum. E eu vejo isso como um fator de integração e trabalho muito concentrado, muito certo, porque, cara, foram 13 anos, vários profissionais envolvidos e conseguiu-se chegar num projeto final sendo consenso de todos. Isso. E melhor, cada capítulo passou por consulta pública, entendeu? Então, cada capítulo ficou 90 dias aberto a qualquer um dar sugestões. Então, ele é um guia que ele foi feito pelos brasileiros, pela comunidade científica e acadêmica do Brasil, porque todos os capítulos entraram em consulta pública e ficaram
o tempo necessário, né, para depois, se a gente fazia o capítulo, levava para os autores entregavam, ia para o conselho passava na peneira do conselho, ia para a consulta pública, voltava da consulta pública, tinha que levar para os autores tinham que avalizar todo o que valia a pena, o que não valia a pena na consulta pública, não valia a pena não, o que podia ser alterado e não podia, né? O que era mais e levava para o conselho. A consulta pública validada pelos autores e o conselho dizia: isso eu aceito, isso eu não aceito, isso eu aceito, isso eu não aceito. Então por isso a demora toda, né? Não era fácil de chegar num consenso. Eu acredito. Então E, e, e deve ser muito gratificante também ver ele pronto. foi. Nossa, olhar aquilo ali. O guia tem 5 quilos, tá? Nossa. Ele é um presente de grego. Quando a gente leva para dar para alguém, quando a gente oferece, tu quer que eu mande para ti? Porque tu vai ter que viajar com 5 quilos na mão. Caraca, mas serve também para nortear o que tem que ser feito com cada tipo de pesquisa, Sim. né? Porque Ele é um guia que ele tem procedimentos e edificação. Tá? Então, é bem legal, assim, de olhar e dar uma lida para ver, assim, é bem interessante o, o guia como um todo, assim. E fora isso, a gente tem diretrizes, né? Nós temos a diretriz brasileira para cuidar do uso de animais, que virou um livrinho pequeno também, tem ali praticamente todas as perguntas, porque a gente também tem no site um grupo de FAQs, né? As perguntas mais feitas ao Conselho, a gente botou como FAQ lá. E a maioria dos FAQs é respondido com a DBCA, a Diretriz Brasileira, né? Mas as pessoas não têm o costume de olhar, né? Então, esses dias, uma pessoa disse assim, não, mas o Conselho não legisla sobre isso. Eu cheguei, tu já lesse a DBCA? Não. Eu disse, então tu lê primeiro, né? Porque todo mundo, o Conselho tem as costas largas, que nem eu digo, né? A gente é responsável por tudo, por coisas que a gente nem é responsável, porque as pessoas não conseguem nem ler o que a gente faz, né? E já saem atacando, assim, às vezes. Hoje, muito menos, tá? Hoje, quando eu comecei no Conselho, era complicado a gente ir para os eventos, né? A gente era trucidado. Quem é que é, gosta de eu acredito que deve ter trabalhar com regras, tido, entendeu? eu acredito que deve ter tido um preconceito muito grande no Muito começo, grande. Sim. Hoje né? não, hoje a gente é muito bem visto, inclusive, mas na época era complicado, na época que a gente começou, assim como as comissões de ética, né? O pessoal que começou nas comissões de ética, nas instituições, todo mundo olhava de cara amarrada, tá lá julgando o meu trabalho, quem é tu para julgar o meu trabalho, entendeu? Eu Então, acredito que, principalmente as comissões de éticas no começo, muita gente deve ter chegado assim, pô, mas você vai impedir a minha pesquisa? isso, é o que diz que a gente atrapalhava as pesquisas, que depois que o Conselho surgiu, não dá mais para fazer pesquisa no Brasil, e assim vai, as coisas máximas que a gente escuta. E geralmente o pessoal separa aqui, puxando um pouquinho essa questão de guia e dessas diretrizes, geralmente o pessoal separa algumas notícias para a gente comentar. Sim. E uma delas que eles separaram aqui foi exatamente que o Conselho Federal e o Conselho lançaram em 2022 o Manual de Responsabilidade Técnica de Biotérios, né? Isso. Qual que é a importância que foi desse lançamento? Foi super, super importante, principalmente para os responsáveis técnicos, que obrigatoriamente têm que trabalhar nas instalações, né? Então, assim, ó, a gente entrou num consenso, o Conselho Federal e o Conselho, para que os RTs tivessem ali descrito suas atividades,
e para que não houvesse dúvida que nós estamos trabalhando em parceria, né? Tanto o Conselho como o Conselho Federal. Então, ficou mais prático para os responsáveis técnicos lerem o manual, terem o manual na mão, né? E saberem onde que eles estão pisando, né? Porque ser responsável técnico não é fácil, não. Porque tu responde por toda a instalação animal, né? Pelo cuidado, pelo uso dos animais, né? Então, foi um fato que... E a gente hoje, ainda hoje, nós fizemos esse manual e fizemos uma rodada de vários cursos de RTs que o Conselho e o Conselho Federal iam nos estados da área. Nós fomos em 6 estados 6 regiões, né, do Brasil com esses cursos, e agora nós estamos ainda com esse grupo montado dentro, é um GT, um grupo de trabalho do Conselho Federal de Medicina Veterinária, junto com o Conselho, para a gente ir aparando as arestas que surgem, né, entre o que é experimentação animal, né, o que é clínica e o que é pesquisa, né, veterinária. Então, a E, gente está lá nesse grupo ainda com essa discussão também, entre outras coisas. e essa ideia também das CEUs e tudo tem tido um avanço muito grande dentro das universidades. E eu Sim, lembro que quando a Rita esteve aqui, que ela comentou sobre as CEUs e tudo, sim, é, passa-se por um crivo muito maior as pesquisas do que uhum, antigamente. sim, Né? Você passa, tem que justificar o porquê daquilo. isso. Não é só assim, eu tenho uma ideia, vou fazer. Não, se a comissão de ética, ela julga, inclusive, o mérito daquele trabalho, né? O mérito científico. Será que aquele modelo que está sendo proposto já não existe? Então, a gente olha, por isso que o projeto tem que, antes dele, quando ele é concebido, ele tem que entrar na CEUA, para a CEUA dar o aval a todo o projeto, e não só a parte do experimento, né? A CEUA olha também a revisão bibliográfica, se não está muito atrasada, né? Se está atual, porque a ciência avança a passos largos, né? Então, não dá para tu justificar, às vezes, um projeto científico, né? O projeto científico, ele passa para tu saber, por exemplo, assim, será que esse projeto, será que essa revisão bibliográfica antiga, ela justifica o uso desses animais hoje, né? Será que é válido isso ainda, né? Então, a gente a gente tem todo o cuidado com a parte ética, não só com o uso do animal, com o bem-estar do animal, mas também se aquele uso está sendo justificado, né, cientificamente. E a redução do número desses animais que vão ser usados também, né? Porque no formulário da comissão de ética, né, que hoje a gente tem dentro, o Conselho tem o Conselho tem no site do Conselho tem o CIUCA, que é o Cadastro das Instituições, né? E hoje a gente já fez um cadastro para o pesquisador. A CEUA tem o cadastro no CIUCA e o pesquisador hoje ele tem um cadastro no CIUCA. Ele entra no CIUCA, se cadastra como pesquisador e preenche seu projeto. E aí o projeto ele vai preenchendo. Primeiro ele tem que justificar se tem o uso de métodos alternativos ou não, e se não usa métodos alternativos, se existe ou não métodos alternativos para aquele fim. Aí vai para o N dos animais, o N amostral, né? Tem que ser justificado o N amostral. Tem que ser justificado se usa analgesia, se usa anestesia, por que usa só fêmea ou só macho, né? Porque se a instalação animal está de acordo com as regras do CONSEA, né? Se a equipe é treinada, porque tem uma resolução normativa no CONSEA, resolução normativa número 49, que ela obriga que todas as pessoas que trabalham com animais têm que ter feito um curso de ética, bem-estar e uso do animal, né?
Então, a equipe tem que... se quando tu está preenchendo teu formulário, tu bota que a tua equipe não tem capacitação, ela já nem passa adiante, já nem consegue seguir o formulário, né? Então, é bastante coisa que é exigido em prol do bem-estar dos animais sempre, né? Aí eu vejo com bons olhos isso tudo, apesar acredito eu que ainda deva sofrer ainda um pouco de crítica Ah, com por certeza. conta da. É que, assim, ó, trabalhar com regras, com normas, não é uma coisa que agrada a todo mundo, né? Todo mundo gosta de fazer tudo que quer fazer do jeito que quer fazer, né? É, Às vezes não dá. não, eu costumo brincar algumas vezes quando o povo me pergunta, mas por que assim ou por que assado? Eu falo, cara, se tem uma lei ou uma regra, eu não preciso perguntar o porquê ou não. Se ela existe é É, porque tem algum motivo para ela ser cumprida. Então eu posso exato. não concordar, mas se ela tá Posso ali, não eu concordar, mas tenho eu que tenho que cumprir, aceitar, né? né? Eu sou É, obrigado a aceitar. Porque não exatamente. cabe a mim definir se aquilo ali É, é válido ou não. Ela existe por é, algum motivo e tem que ser obedecida. exatamente. Exatamente. Né? E como eu falei, isso dá mais credibilidade, cara, para pesquisa, porque você vai fazer, porque você tem todo um respaldo ali, dizer assim, ó, meu trabalho tá assim porque ele precisava ser assim. Uhum. E não é porque eu queria que ele fosse assim, É, né? é. E é, como é que você vê o Conselho daqui para um futuro? Olha, eu acho que a gente está num caminho muito, muito bom agora, né? Nós vamos começar agora com licenciamento, que é a última parte da lei que a gente ainda não tinha regulamentado, que é as instituições serem licenciadas pelo Ministério, né? Então, eu acho que o Conselho, ele cada vez mais tem contribuído para a qualidade da pesquisa científica e do ensino. E eu acho que hoje a gente está trilhando um outro lado, assim, que é aprimorando as coisas. No início a gente tinha muita regra para fazer, muita coisa para montar, muito trabalho, né, para fazer, para que a gente conseguisse se adequar, né, à legislação. E hoje a gente está aprimorando, a gente está vendo aonde que a gente pode chegar daqui para frente. Nós estamos discutindo conflitos éticos nas CEUAs, a gente está discutindo a importância da capacitação desses membros, tentando, né, ver aonde que a gente chega com isso. Né? Nós conseguimos algumas vitórias muito grandes, que foi colocar... mudar o termo da realocação, realocar animais dentro de situações de pesquisa que antes a gente não podia, e era uma crítica enorme da indústria de veterinária, né, da pesquisa veterinária, porque eles tinham que... não podia reutilizar um animal, né? Então, fazia um experimento com 500 bovinos, né? E aí tu não podia mais usar aqueles animais para pesquisa, entendeu? Então a gente conseguiu, porque na lei é proibida a reutilização de animais. Então a gente conseguiu se aproximar da Europa, que tem o reuse, né? Então nós conseguimos fazer, introduzir um novo termo, né? Que é a realocação, que ficou igual ao reuse da Europa. Então tu pode reutilizar um animal, na verdade tu não reutiliza, tu realoca ele na pesquisa, desde que tu cumpra uma série de condições, né? Histórico do animal, grau de invasividade dos experimentos, histórico, a, aval do médico veterinário. Então, acho que a gente está avançando bastante e nós estamos agora começando a rever algumas resoluções normativas. Por exemplo, a resolução normativa de eutanásia, e ela precisa ser revista, porque já saíram coisas novas nesses últimos 5 anos que ela existe, né?
Então, a gente vai aí buscando se adequar às novidades, né, da pesquisa. E eu acho que a gente está num ponto agora que a gente pode se dar o luxo de começar a buscar refinar nosso trabalho. E, e como é que você, como você falou, você estava lá no comecinho, né? Sim, Disso tudo. Como é que você viu a evolução de lá até hoje? assim, ó, é como da água para o vinho, tá? Primeiro, na aceitação da sociedade, essa é uma coisa fantástica, né? Na conscientização dos pesquisadores e dos professores, de já não lutarem contra e sim a favor, né? E na respeitabilidade do Brasil internacionalmente, né? Eu agora estou indo apresentar o Brasil num congresso da Federação Europeia de Animais de Laboratório, né? Porque para eles se tornou interessante saber o que nós fazemos aqui, porque eles estão começando a ouvir falar demais na nossa ciência, né? Isso é Na muito nossa bom, né? legislação também. Isso é muito bom, você poder representar o país numa situação dessa, É. né? E, e O Conselho já foi aqui na América Latina, nós já fomos no Peru, fomos convidados aí no Peru para apresentar a nossa legislação para eles, que eles estavam querendo fazer uma legislação também. O Uruguai usou a nossa lei, pediu licença e usou a nossa lei, né, para regulamentar o uso de animais em ensino e pesquisa no país. Então, a gente está fazendo história. Eu acho muito bacana isso. isso é muito bom, cara. Eu vejo É, eu, na época de faculdade, eu fiz algumas pesquisas. Hoje em dia, olhando como a gente fazia, é, eu não dá nem para vejo pensar, né? que muita coisa ali podia ser diferente, Eu né? vou te dizer que o meu doutorado, que foi em 2005, eu faria tudo diferente. Eu faria tudo diferente. Mas era o que a gente tinha para fazer no momento, né? Da melhor forma possível. Na verdade, eu acho que a gente não tinha a real ideia e o conhecimento que a gente tem É, hoje, né? sabe que eu sempre batalhei muito por legislação. Eu sempre fui uma das pessoas, assim como tem colegas que lutaram arduamente por essa lei, assim, deram a vida para fazer essa lei. Eu sempre achei que era a solução, porque a gente queria mudar as coisas e não conseguia. Tu não conseguia apoio dentro da instituição para dizer, olha, tu precisa melhorar o meu biotério. Não tinha apoio. Por que eu vou gastar com manutenção de animais de laboratório se eu preciso um reagente, né? Então, assim, as pessoas não se davam conta da importância do modelo experimental, né? Então, eles achavam que pegar um reagente importado, super, mega caro, e injetar num animal que não tinha qualidade, não tinha problema nenhum. E, na verdade, tem um baita problema. É como tu misturar aquele reagente com água suja em vez de água Miliki, compra uma água osmolarizada, dilui o reagente super, né, com super cuidado e usa num animal doente. Fica adianta, né? Então as pessoas começaram a mudar isso e eu acho que o Conceia teve muito a ver com isso. E assim, eu vejo que, como eu comentei, né? Porque eu tive um professor que incentivou muita gente a fazer pesquisa, Uhum. mas a gente não tinha essa visão e o conhecimento que a gente tem hoje. Exatamente. Né? Então, por exemplo, a gente começou a fazer experimentos com anestésico. Então, a gente testava infusão contínua, não sei o quê, mas a gente tinha um número limitado de gatos que a gente usava. Uhum. Tu Então a trabalhou gente. com gato, Hã? então era bem.
Não, e era complicado, porque eram os gatos do nosso gatil Uhum. lá e tinha uns gatos que eram ótimos, mas tinha uns que eram o demônio pra você conseguir pegar. É, gato não é fácil de E aí, como acompanhar. você tem um número limitado, eu também não tenho como anestesiar aquele gato com muita frequência. É, Então a gente tinha que fazer uma rotatividade ali, né? Mas é. era complicado, Uhum. porque o número era baixo para a gente testar infusão contínua de Propofol. Aí testava medicamento pré-anestésico. Isso eu estou falando em 2001, 2002. É. Era uma visão completamente diferente que a gente tinha do que tem hoje, Uhum. né? E aí eu acho que isso foi um avanço muito grande quando Muito, você muito. cria legislação para É, isso, né? é. E eu espero realmente que cresça cada vez mais, que tenha mais conscientização dessa importância. É, Porque, como eu falei, você padroniza, cara. Você é. consegue dizer assim, ó, se você fizer desse jeito, você consegue reproduzir aquilo. Isso. E aí, com isso, você consegue testar variáveis. É. Justificadas, obviamente, Uhum. né? É. E, bom, pra gente começar a concluir, geralmente o pessoal separa que são perguntas e respostas rápidas, pra Uhum. gente descontrair um pouco. Então, Qual que é seu animal favorito? cavalo. Qual animal você seria? Uma águia. E quais são os principais desafios que o Conselho enfrenta hoje para regulamentar e acompanhar esse uso de animais? A fiscalização é um grande desafio nosso. A fiscalização é um grande desafio. Um sonho. Profissional, ver que quando as pessoas pararem de se preocupar com o que está escrito na lei e fizerem as coisas porque elas acreditam que aquilo ali é o melhor para o animal. Tá? Esse é o meu sonho profissional hoje. E o meu sonho pessoal é viajar pelo mundo. Eu É, quero muito conhecer a aurora boreal. meu problema de viajar chama-se avião. É. Eu fui pro sul agora, a, a gente fez ali a Serra Gaúcha, mas meu problema é o avião. Depois que chega, tá tranquilo. Tá Mas tranquilo. para voar Eu é um não tenho trem problema. Se eu tivesse problema com o complexo. avião, eu morria, porque eu estou sempre no aeroporto. Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Asas, com certeza, para Hã? voar por esse mundo. Filme, desenho ou série que tem algum animal que você goste? Ai, tu sabe que eu tenho um desenho que eu adoro. Zootopia. Já viu? Já vai sair o 2 agora, ano Ah, que vem. jura? Eu Eu acho que adoro é ano que aquele vem sai o Zootopia. 2 e saiu agora um que é com as preguiças. Me disseram que o Flow é um desenho É, maravilhoso. Eu ainda é, não fui ver. é Eu tenho três com. netos, então eu me levo com eles, né? Na verdade, eles me levam para o cinema. Antes eu usava minhas filhas, mas elas estão com 18 e 16, aí já É, fica mais complicado. eu ainda Eu, tenho neto pequeno. tenho, Mas eu tenho uma o de Zootopia, 6. eu vou te dizer que é o meu desenho favorito. Adoro É legal mesmo. aquela coelhinha. Zootopia eu fui assistir no cinema aqui, É. no Drive-In, que ainda tem aqui em Brasília. Então eu levei minhas filhas e a gente foi. Uma tela gigantesca, foi muito Ah, bom. maravilhoso. Imagina, eu ia amar. Tem algum animal que você tem medo? Cobra. Deus me livre. Morro de medo de cobra. E qual que é a melhor parte de trabalhar no Conceia? A melhor parte é ver as pesquisas com mais qualidade, é ver os animais sendo tratados com bem-estar, é ver a melhora das instalações animais. Isso é a melhor parte. E saber que a gente tem responsabilidade sobre isso, né? Então, essa é a melhor parte para mim.
O pessoal separa aqui também a questão da dica, né? E aí, que orientação que você daria para os estudantes de veterinária e veterinários que precisam realizar a experimentação usando animais, garantindo para que seja conforme as normas? Primeiro, eu diria para eles que eles leiam a DBCA, que é a Diretriz Brasileira para o Cuidado e Uso de Animais. E segundo, eu diria para eles que entrem para uma CEUA. Não tem lugar que a gente aprenda mais do que dentro de uma CEUA. E que dica que você daria para a população que desconhece o CONSEA sobre o trabalho do CONSEA? O trabalho do CONSEA. Eu diria que, em primeiro lugar, procurem olhar o site do CONSEA. Tá? O site do CONSEA, ele é muito intuitivo, ele é muito rico e tem uma série de facilidades ali. A gente consegue ver com o mapa onde estão o maior número de instalações do país, quais a região que tem mais, onde estão as instalações animais. A gente consegue ver o glossário do CONSEA, consegue ver todas as reuniões, quando é que a gente tem, tudo está ali muito claro e muito bem. O número de animais, agora tem um relatório com o número de animais utilizados em pesquisa e ensino, então conheçam o CONSEA. O CONSEA é um órgão que vale a pena ser reconhecido e conhecido, porque o trabalho nosso é fundamental para o uso de animais em pesquisa e ensino. E para quem quiser saber mais sobre o CONSEA, sobre o trabalho? Olha, o site que eu já disse, e qualquer coisa, agora o pessoal vai me matar, mas qualquer coisa tem um e-mail que é o consea@mcti.gov.br, que se vocês entrarem nele, vocês vão ser respondidos, vão ter suas respostas super rápidas, né? E tem no site, tem os telefones, o pessoal da Secretaria Executiva é incansável, assim, todo mundo é super bem atendido. Então, entrem lá, falem com a gente, que vale a pena. Eu queria agradecer. Eu acho que a gente conseguiu trazer pelo menos um pouco de informação, porque pelo que eu vi, o CONSEA é gigantesco. Gigantesco. Né? E eu acho que vale a pena. Se eu conseguir falar tudo resumidamente, porque a gente vai conversando, às vezes perde uma coisa ou outra, mas eu acho que eu dei um espelho bom para vocês. E eu acho que vale a pena, quem quiser informação, entrar no site do CONSEA, ver o guia, ver as diretrizes. E assim, não se esqueçam também de uma coisa, que quem trabalha com animais de experimentação, com pesquisa científica, com ensino utilizando animais, se não estiver cadastrado e credenciado dentro do CONSEA, está agindo de forma ilegal. E isso é muito ruim quando a gente recebe as denúncias, né, e tem que investigar. Porque hoje o Fala BR, a gente é obrigado a responder todas as perguntas que entram pelo Fala BR, né? Então, se agilizem e procurem, né, o credenciamento, porque é essencial, inclusive para que os animais estejam em melhor bem-estar durante todo o experimento, né? Bom, queria agradecer mesmo, né? Muito obrigada, hein? Dizer que aqui... Obrigada pelo tempo, pelo espaço aqui. É muito importante para a gente que o CONSEA fique conhecido também, né? Por mais que a gente se esforce, assim, ainda tem muita gente que não sabe que o CONSEA existe. Então, foi muito bom poder conversar com vocês e falar um pouco da gente. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil. Vídeo, internet, temos o estúdio podcast, tem estúdio Chroma Key, a galera faz gestão de tráfego, tem uma equipe de produção excelente. E dizer que é isso. E até semana que vem.